Se um Cialis original de 20 miligramas custa R$ 58, poderia um Tadalafila genérico de meros R$ 6 produzir o mesmo efeito? A dúvida é, vale a pena gastar mais dinheiro para ter o melhor efeito do Tadala? O vídeo de hoje está imperdível. Eu sou Heleno Paes, médico urologista, especialista em medicina sexual. Já tratei milhares de homens com disfunção erétil e hoje você irá saber a minha opinião sobre o medicamento genérico. E ao final desse vídeo eu espero que você saiba escolher exatamente o melhor remédio para você, economizando dinheiro sem perder qualidade. E também irei revelar o maior erro que os homens cometem ao tomar qualquer versão da Tadalafila. Erro que pode estar sabotando os seus resultados. Vamos lá? O Tadalafila é um remédio para a impotência sexual masculina, para melhorar a rigidez do seu amigão na hora H, não para academia ou para dilatar veias como muitos pensam por aí. E esse remédio ele foi inventado pela empresa farmacêutica Lilly. De forma muito similar ao Viagra, ele é um remédio da classe dos inibidores da 5-fosfodiesterase. É uma enzima que ajuda a dilatar as artérias do pênis, fazendo com que entre maior fluxo de sangue nos corpos cavernosos, melhorando a ereção dos homens. E devido ao seu efeito de surpreendentes 36 horas, esse remédio ganhou muita notoriedade entre os praticantes da atividade sexual. E se você quiser se aprofundar sobre o assunto Tadalafila, já produzi dezenas de vídeos e eu vou deixar aqui o link desses vídeos na descrição do vídeo. E para que entendam melhor a diferença entre um remédio original e um genérico, não poderíamos deixar de falar como nasce um remédio original, como ele é inventado. Então, quando um pesquisador ele idealiza ali uma molécula que pode ser um futuro remédio, ele precisa submeter esta molécula a duas fases de pesquisa. A primeira fase é quando ela é testada em animais. Só após demonstrar a segurança e eficácia em animais de laboratório, ratinhos, camundongos, macaquinhos, é que este remédio poderá ser testado em humanos. A segunda fase ela é dividida em 3 estágios principais. E o primeiro estágio ele ocorre com um grupo pequeno de humanos, 20 a 100 candidatos saudáveis, e nessa primeira fase será testada a segurança, a dose do remédio. É a fase mais rápida de testagem do remédio em humanos, durando poucos meses. Sendo aprovada, inicia-se então a segunda fase, onde o teste ocorre em centenas de voluntários. Nesta segunda fase será verificado o desempenho do remédio e também qual a dosagem ideal. É na segunda fase também que já começa a ser formulada a bula do remédio com as suas principais indicações e também as suas precauções. A segunda fase pode durar até 4 anos. Se o medicamento não for reprovado em uma dessas fases anteriores, e aqui cabe um parênteses, a maioria é reprovado, começa-se então a terceira fase de pesquisa em humanos, que sim, conta com milhares de voluntários. Nesta fase são observados os efeitos do remédio a longo prazo, testadas novamente a eficácia e também são testadas novas indicações para o próprio remédio. É a fase mais longa e cara do estudo. Acabei de descrever para vocês então como é um processo científico de produção de um remédio desses que você consome aí no seu dia a dia. Olha só. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nossa famosa Anvisa, ela fala pra gente que um processo desse, de criação de um novo remédio, ele tende a durar mais de 10 anos. E pasmem, gente, a cada 10 mil substâncias testadas, apenas um vira remédio que você poderá usufruir dos benefícios. E é assim que nasce o remédio original, o medicamento referência. E por esse motivo, dá para entender por que ele chega tão caro às prateleiras, não é verdade? E aqui no nosso Brasilzão, a lei, famosa lei
ela permite que o medicamento original, o medicamento referência, seja comercializado sozinho durante 20 anos. E nesses 20 anos a empresa poderá reaver o investimento naquela pesquisa toda que a gente acabou de falar. Mas, depois de 20 anos, acabou a farra. Os remédios referência precisarão dividir as prateleiras com os genéricos e os similares. E doutor Heleno, qual é a diferença então entre o medicamento referência, o genérico e o similar? Resumidamente, o referência é o original, que a gente acabou de falar. O genérico é uma cópia idêntica ao original, ao referência. E o similar é uma cópia com algumas modificações. Trouxe aqui uma analogia para ficar mais fácil de entender. Imagine o celular, o iPhone da Apple, todo mundo conhece. Steve Jobs foi o inventor dessa maravilha, né? Então, até então não existiam telas touch, não existiam aquela possibilidade de navegação plena na internet, enfim, ele revolucionou aí os smartphones do jeito que nós conhecemos hoje. Então, o iPhone ele é o celular original. Agora imaginem que uma empresa chinesa pegou um iPhone lá, desmontou, tal, viu como é que fazia aquele negócio todo e fez uma cópia idêntica, igualzinha ao iPhone, com sistema operacional, telinha, lentes e tal. Claro que pegou de alguns fornecedores diferentes, mas ficou bem parecidinho. Só que lá, quando você vira o celular chinês, ao invés da maçãzinha da Apple, ele colocou lá uma pera. É só um exemplo aqui, né, gente? Então, esse aqui seria o celular genérico, uma cópia fiel do celular original, o iPhone. Agora imagine o Samsung, né? Uma empresa gigante de eletrônicos. Ele pegou aí o iPhone original e falou, pô, vou fazer o meu smartphone também. E aí fez lá com tela touch, pôs uma câmera um pouquinho diferente, bolou lá um sistema operacional diferente, mas ele inventou um smartphone que faz as mesmas coisas que o iPhone, o celular original, faz, mas com algumas características personalizadas, diferentes, que fazem com que ele seja autêntico, né? Então, esse aí, o celular Samsung, seria um celular similar. Deu para pegar? Mas, diferentemente de celulares, os remédios, eles precisam comprovar a sua eficácia. E por isso é obrigatório os testes de equivalência, ou seja, o fabricante do genérico do similar precisa fazer um trabalho comparando o genérico e o original. E como isso é feito? Ele recruta lá centenas, milhares de voluntários, dá remédio para essa moçada, mas essa moçada não sabe se está recebendo original ou genérico, só o pesquisador. E aí ele compara o resultado. E o genérico, para ser aprovado, ele precisa ter a mesma composição, o mesmo prazo de validade, a mesma apresentação, e o resultado desse trabalho não pode ter uma diferença superior a 20%. E depois desse estudo, o remédio aprovado, ele recebe uma tarja amarela e uma letra G maiúscula, aquela que vocês veem aí na caixinha. E dessa forma ele passa a ser comercializado como genérico. Então pode-se dizer que se você comprar o genérico, você está comprando o mesmo remédio referência, igual ao original? Em teoria, sim. Mas com uma pequena margem de erro, mas teoricamente são os mesmos remédios. E a tadalafila similar, doutor? O similar copia a fórmula do original, mas permite algumas pequenas modificações. Por exemplo, o original ele é vendido em comprimidos e o similar pode, por exemplo, ser vendido em cápsulas, em gotas ou em xarope. Mas mesmo assim eles possuem o mesmo princípio ativo, mesma dose e mesmas indicações de uso. Um fato curioso é que o medicamento similar, às vezes, ele ganha tanta notoriedade, fica às vezes mais famoso que o próprio remédio referência. E os exemplos de tadalafila similares são o Ziad, da empresa Axê, e o Tada, da empresa Eurofarma. Outras diferenças são que os remédios similares costumam ser um pouquinho mais caros que o genérico. Eles costumam também ter uma apresentação superior, uma embalagem mais legal, um comprimido mais bonito e também eles carregam a credibilidade de uma indústria farmacêutica de maior peso aí no mercado. Bom, agora que você já sabe a diferença entre o original, que é o referência, o genérico e o similar,
Qual escolher? Primeiro, é importante que vocês saibam que todos eles funcionam. Todos terão efeitos terapêuticos e adversos bem parecidos. As diferenças serão muito sutis entre eles. Você também irá perceber uma superioridade na embalagem e na apresentação dos remédios referências similares comparado ao genérico. Geralmente eles também possuem bons suportes aos clientes, alguns mimos como programa de fidelização e suporte telefônico para eventos adversos. E na nossa prática clínica é comum observar pacientes referindo diferença entre as marcas. E também é comum, quando eles têm uma experiência negativa com o remédio genérico, eles migrem para o similar ou para o referência. E a pergunta, vale a pena pagar mais caro pelo original? Essa é uma questão que eu vou deixar para vocês responderem. Coloquem aqui nos comentários. Não, vale a pena, pô, vamos prestigiar o inventor lá, pô, o cara teve um trabalhão para inventar. Ou não, pô, vamos comprar mesmo essa imitação, essa cópia. Pô, será que o pessoal é bom mesmo em copiar o remédio original? Na prática, vocês vão ter que experimentar e tirar as próprias conclusões. E agora, compartilhando um pouquinho da minha experiência profissional com vocês, o que eu posso falar sobre o assunto é que todos funcionam realmente, gente. Tem efeito. Pode haver uma melhor adaptação de determinado paciente a um ou outro determinado remédio? Sim, pode haver. Isso só vamos conseguir saber testando. E quando um remédio desses não estiver funcionando, é muito importante que você converse com o seu médico. E como eu falei no começo do vídeo, vocês sabem qual é o maior erro que os homens cometem quando tomam Tadalafila? O maior erro é achar que o remédio fará a sua lição de casa. E não fará. Tá? Você ter uma boa relação com a parceira, uma boa sensualização, uma boa excitação, fazer sexo em ambientes apropriados, em momentos apropriados, é o que vai fazer você ter uma boa excitação e aí sim o Tadalafila fazer aquele efeito ótimo, excelente. Então, não ache que o remédio irá fazer o seu trabalho. Você precisa também ajudar o remédio a funcionar. E se você quiser usufruir do Tadalafila da melhor forma possível, você precisa assistir o meu vídeo Tudo sobre Tadalafila em 2025. É um vídeo que eu destrincho esse remédio com as atualizações desse ano e ele vai aparecer agora nos próximos segundos aí na sua telinha para você clicar e assistir. Não deixe de assistir, gente. Tá imperdível. Te vejo lá.